E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém. Você acredita na Escritura? A Bíblia diz-nos bem claro, Pedro desceu do barco e começou a andar em cima das águas para ir ter com Jesus Cristo. Mas espera um pouco. Vamos considerar alguns detalhes aqui nesses versos que são extremamente importantes e bastante ilustrativos para nós, para compreendermos como ser vitoriosos em Cristo. Pedro está neste barco e observa Jesus Cristo em cima de água, e Pedro não atreva-se a começar a andar em cima da água antes de pedir a Jesus Cristo para pronunciar a sua palavra, que é possível. Pedro diz a Jesus Cristo: se é o Senhor, diz-me para ir ter consigo em cima de água. Jesus Cristo diz simplesmente: vem. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Aprendei de mim que sou manso e humilde e achareis descanso para as vossas almas. Vem, é o que diz Jesus Cristo. E Pedro poderia muito bem começar a pensar: não é possível, que podia começar a duvidar. Mas a palavra de Deus diz: vem. A palavra de Deus diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A palavra de Deus diz: Pedro sabia que se ele começasse a andar sem que Jesus Cristo dissesse vem, não seria possível para ele. Ele iria afundar. Então ele disse: diz-me primeiro para ir ter contigo. A palavra de Deus diz: podes ser perfeito em Cristo. Ou, agora eu começo a questionar. Jesus Cristo diz: vem, agora cabe a mim decidir se quero descer deste barco e começar a andar para ir ter com Jesus Cristo. Se Pedro ficasse no barco, não experimentaria o poder de Deus para dar-lhe a capacidade sobrenatural para andar em cima da água. Se você ficar ali sentado e nunca vir para Jesus Cristo, nunca se entregar a Ele e começar simplesmente a lamentar a tua condição. Oh, eu sou pecador. Oh, Deus entende. Mas você não faz nada para ir ter com Jesus Cristo. Porque primeiro você tem que tomar a decisão. Se acaso você está escravo do álcool, por exemplo, você precisa começar a pegar esse álcool e jogá-lo fora. Não ir a lugares que você sabe poderá correr o risco de cair na tentação de usar o álcool outra vez. Afastar desses lugares. Além disso, começar a estudar a tua Bíblia e a orar. Isto é a tua parte. Deus não irá estudar por ti, não irá orar por ti, não irá pegar naquela bebida e jogar fora no teu lugar. Primeiro você faz, toma a decisão e depois o poder agora para resistir vem. Você primeiro tem que descer deste barco, começar a andar e ao andar mesmo. Porque da mesma forma, quando você vai pegar na garrafa de bebida para jogar fora, ao dar o passo, há um poder sobrenatural que te ajuda a fazer isso. Se você simplesmente decidir, mas você tem uma parte a fazer. Agora, não é possível para um homem andar em cima d'água? Para Jesus Cristo foi, certo? Foi também para Pedro. Da mesma forma, você pode dizer, Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, é possível para ti também. Jesus Cristo não fez nada no seu próprio poder enquanto ele vivia na terra, embora era 100% homem, 100% Deus. Ele pôs de lado a sua divindade enquanto esteve na terra, simplesmente estava sujeito a Deus Pai e tudo o que ele fazia era recebido do poder de Deus Pai. Da mesma forma, Pedro, ao depender de Jesus Cristo, conseguiu andar em cima da água. Se você se depender de Deus, entregar-se completamente a Jesus Cristo, esse poder sobrenatural vem. Mas primeiro você tem que se entregar a Ele. Ou então, se ficar sentado nesse barco, nunca experimentará o poder de andar em cima da água. O que é triste é que Pedro, ao começar a andar em cima da água, de repente começou a sentir os ventos fortes, e no verso 30 e 31 nós lemos o seguinte: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém. Porque duvidaste. Deus diz que é possível e você duvida. Mas o que fez Pedro afundar é porque Pedro tirou os olhos de Jesus Cristo e começou a focalizar nas dificuldades. Começou a focalizar nos ventos, nas ondas. Enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus Cristo, Pedro andava em cima das águas. Firma os teus olhos em Jesus, não olhe para as dificuldades. Porque Satanás, o seu trabalho é trazer desencorajamento.
Quando você começa a andar, mesmo descendo do barco, começa a andar para Jesus Cristo, Satanás não fica de braços cruzados. Ele começa a criar dificuldades, mas persiste. Há um prêmio para aqueles que persistem até o fim. Jesus Cristo diz ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Mas Jesus Cristo venceu. Aqui agora é que eu quero centralizar agora. Eu quero que estudemos essa secção agora. Quando Jesus Cristo venceu, quando Jesus Cristo andou em cima da água, quando Jesus Cristo viveu uma vida de perfeita obediência a Deus, Jesus fez isso na natureza humana. Vamos ler esse verso em 1 Timóteo capítulo 3, porque todos concordamos com isso, ou pelo menos a maioria. Jesus, quando veio na forma de homem, 100% homem. O problema que se põe é o que vou tocar daqui a pouco. Mas primeiro vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Sem dúvida alguma é um mistério como Deus se manifestou na carne. Deus se manifestou na carne. Jesus Cristo, 100% Deus, pôs de lado a sua divindade e tornou-se 100% homem. O problema que se põe é, algumas pessoas começam a questionar e há dois pontos de vista neste assunto, quanto à natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que o nosso Senhor Jesus Cristo tomou a forma de homem antes que o homem caísse no pecado. Ou seja, dizem que Jesus Cristo tomou a forma de homem antes que Adão pecasse. Outros, e eu estou deste lado, e todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, acreditam que Jesus Cristo tomou a forma do homem, depois que o homem pecou. Porque normalmente quando dizemos que Jesus Cristo tinha a forma humana antes do pecado, ou seja, tinha uma natureza humana perfeita, sem nenhum vestígio que nós temos, que nós carregamos, vestígio da natureza carnal, pecaminosa, caída. Não que Jesus Cristo pecou, vou deixar isso bem claro. Jesus não pecou. Aliás, esse é o foco, é isso que queremos focalizar nele. Jesus Cristo tinha a mesma natureza que nós temos e ele não pecou. E normalmente quando as pessoas dizem que ele tinha uma natureza humana antes do pecado, eles querem dizer que Jesus era diferente, por isso ele conseguiu a vitória, mas eu não consigo porque a minha natureza é diferente. Não. Eu vou procurar provar-te que Jesus Cristo tinha a mesma natureza humana caída que nós temos. Aliás, vamos ler primeiro em Apocalipse capítulo 3. No livro de Apocalipse capítulo 3, encontramos uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21 diz o seguinte: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Essa promessa poderia ser vazia, de nenhum valor, se acaso o Senhor Jesus Cristo tivesse uma natureza humana diferente da nossa, superior à nossa nesse caso. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse uma natureza humana que lhe capacitasse para resistir melhor do que nós, seria ridículo ele dizer, ao que vencer, tal como eu venci, dar-lhe a sentar no trono, tal como eu me assentei no trono com meu Deus. Ei, como assim? É como você colocar um homem, um profissional, um corredor profissional na maratona, correndo com uma criança de 3 anos. Não faz sentido. É claro que ele irá vencer. Ele tem possibilidade, ele é um profissional, ele irá vencer essa criança. É como dizer, Jesus Cristo, você conseguiu vencer porque você tem uma natureza humana diferente da minha, mas eu sou diferente. Não, Jesus Cristo tomou a mesma natureza humana que eu e tu, nós temos. E, portanto, não temos desculpa para dizer Jesus Cristo conseguiu porque ele era Deus. Não. Ele era 100% homem e um homem com uma natureza humana caída, tal como nós temos. Sabes o problema de onde vem? A semana passada eu mencionei a história do pecado original, ou a má compreensão acerca do pecado original. Isso é a razão por que batizam crianças. Falamos nisso na semana passada. E isso não só gerou este erro, batizar bebês, mas gerou outros erros com ele. Porque ao considerarem que, devido ao pecado original de Adão e Eva, dizem que todos aqueles que nascem após Adão e Eva neste mundo, nascem culpados. Simplesmente ao nascerem, já nascem culpados de pecado e condenados à morte eterna. E portanto dizem que precisam batizar essas crianças para não, se acaso morrerem, não irem para o purgatório ou o inferno. Mas não só isso. Desenvolveram essa ideia e quando chegaram agora em Jesus Cristo nasceu da barriga de uma mulher.
E para eles assumir que Jesus Cristo